Nós estamos vendo alguns casos de aparições que o pessoal chama hoje de WAPs ou OVNIs que estão acontecendo ali nos Estados Unidos, e algumas pessoas inclusive estão relatando que essas aparições também estão ocorrendo em alguns lugares aqui do Brasil. E, Ralph, algumas pessoas me perguntaram, o que você me diz disso? Os Estados Unidos inclusive afirmaram, segundo eles, que existem provas contundentes de que existem extraterrestres e que existe vida em outros planetas. Enquanto cristão, e analisando tudo isso à luz das Escrituras, eu não creio que existam vidas inteligentes como as pessoas estão afirmando em outros planetas. E o que eu acredito, de acordo com a teologia, e a boa teologia, a teologia reformada, é algo que eu quero expor para você que está aqui no texto de 2 Tessalonicenses capítulo 6, no versículo 11 e no versículo 12. O que eu entendo é que o que tem ocorrido é a operação do engano. E eu vou expor algumas questões aqui, e após expor essas questões, você vai entender exatamente por que eu digo isso. Primeira coisa, eu quero ler o texto. 2 Tessalonicenses 2, verso 11 e 12, ele vai dizer assim: por isso Deus lhes envia uma força enganadora, para que creiam na mentira, a fim de que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, esse texto aqui, esse aqui eu estou lendo na versão NVI, é um texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 ao 12, que fala que Deus envia forças enganadoras para que as pessoas creiam na mentira, porque eles decidiram não crer na verdade. Deliberadamente eles fizeram isso, mas eles tiveram prazer na injustiça. O contexto imediato do texto aqui, o capítulo 2, o versículo 2 de Tessalonicenses, ele aborda eventos ligados à vinda de Cristo e à manifestação do homem da iniquidade, ou o que nós chamamos também de o homem do pecado. Paulo, quando ele explica aqui, Paulo explica que antes da volta de Cristo ocorrerá uma grande apostasia. Isso está no versículo 3 aqui do texto. Ou seja, um afastamento massivo da fé cristã e o surgimento do anticristo, que se exalta como se fosse Deus e se levanta contra Deus e engana aqueles que não amam a verdade. Isso está do versículo 4 até o versículo 10 desse mesmo texto aqui. No versículo, quando nós analisamos esse texto, quando nós entramos no versículo 11, versículo 12, Paulo descreve o julgamento de Deus justamente sobre aqueles que rejeitaram, como eu disse, deliberadamente a verdade. E aí eles preferiram o quê? Preferiram o pecado, preferiram viver suas vidas do modo como eles quisessem. Deus os entregou, como diz lá em Romanos. Eu vou até citar esse texto posteriormente aqui. Deus, então, diante disso, Deus permite que estas pessoas que rejeitaram a verdade, elas sejam enganadas por uma expressão que nós encontramos aqui no texto, que é uma força enganadora, como parte do julgamento divino, Deus deixa, eles creiam em uma mentira, e assim eles colhem as consequências da sua rebelião. Deus os entrega e deixa que eles creiam naquela mentira. Mas o que seria, então, o significado dessa força enganadora? O que significa? No grego, essa expressão aqui, traduzida como força enganadora, ela é uma palavra que ela é energeian planis, que é a força enganadora, que significa uma operação do erro. Algumas versões bíblicas, inclusive, vai trazer como essa expressão, operação do engano, operação do erro, ou um poder ativo de engano. Deus, na sua soberania, ele não é o autor do pecado ou da mentira. Isso está claro para nós lá no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Mas, como julgamento, Deus ele entrega aos ímpios a sua própria dureza de coração. Ele permite que os ímpios sejam entregues. Esse conceito, por exemplo, está muito relacionado com o texto que eu acabei de citar de Romanos, que eu não dei a referência, mas que eu falei que tem em Romanos, que é lá no capítulo 1, versículo 24 ao 28, quando Deus vai dizer que entregou-os às suas paixões, aos seus prazeres. Deus entrega os homens às paixões depravadas por causa da rejeição da verdade. Esse texto aqui, ele está falando a mesma coisa do texto de Romanos. Aqui, nesse texto, o engano, ele é um ato judicial. Aqueles que rejeitaram, aqueles que não aceitaram, que rejeitaram a mensagem do Evangelho, eles tornam-se vulneráveis a mentiras destrutivas. Eles aceitam essas mentiras como verdades, sendo elas ideologias, falsas religiões, ou explicações sobrenaturais equivocadas, ou qualquer tipo de explicação que de algum modo eles acham que faz algum sentido, e eles tomam aquilo como uma verdade, mesmo sendo mentira. É isso que o texto está dizendo para nós aqui. E o que tem isso a ver com essa questão da ligação aí, que nós falamos com relação à questão dos OVNIs e extraterrestres? Gente, dentro da perspectiva da teologia reformada, a gente precisa entender que esses fenômenos atribuídos a OVNIs, a extraterrestres, vamos usar essa expressão assim, eles podem ser compreendidos como manifestações demoníacas, que elas vêm para enganar mesmo aqueles que já rejeitaram a verdade do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo disse que o inimigo, Satanás, poderia se transformar em anjo de luz para enganar. E aqui nós entendemos que aparições como essas, que seriam de extraterrestres, são aparições demoníacas. Essa interpretação aqui, ela está alinhada com o ensino bíblico de que Satanás, acima de tudo, ele é o pai da mentira. Ele atua por meio da mentira. Não significa que essa situação de OVNI aí, não, mas você está doido, isso é verdade. Não, nós cremos que Satanás ele pode operar por meio da mentira. Lá em João, no capítulo 8, versículo 44, a Bíblia vai dizer para nós de forma clara que Satanás é o pai da mentira. E que os seus agentes, os agentes de Satanás, os demônios, eles operam com engano para desviar a humanidade de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 14 ao 15, vai falar sobre isso. Então, o que acontece? Nós entendemos que esse tipo de situação aqui, que tem acontecido, é uma operação de engano. Quando as pessoas começam a falar, nós vimos um ET, um extraterrestre ali e tudo mais e tal. Primeiro, existem muitas pessoas que estão enganadas, não viram nada. E se alguém chegar a dizer que realmente viu, mostrar uma foto e tudo,
nós cremos que isso são forças sobrenaturais, é Satanás trazendo engano para a vida das pessoas e desvirtuando elas. Por que isso acontece? Quais as razões para conectar, por exemplo, essas aparições de extraterrestres, OVNIs com ação demoníaca? A primeira questão é a razão do engano global. O fenômeno de OVNIs extraterrestres, muitas vezes, ele é acompanhado de mensagens que negam ou contradizem o evangelho. Então você vê que Satanás vem cada vez mais distanciando as pessoas com ideias de evolução espiritual, panteísmo, ou até mesmo negação do Deus pessoal da Bíblia. Então essas ideias de OVNIs, essas ideias de extraterrestres, elas vêm com esse engano global, contradizendo o evangelho e afastando as pessoas. Outra questão está relacionada à questão do desvio da fé, que a crença em extraterrestres, ela pode levar as pessoas a abandonarem ou até mesmo ignorar a verdade revelada nas escrituras, substituindo Deus por uma suposta civilização superior. Tipo, não, que Deus? Não existe Deus. Na verdade, tudo isso que a gente imaginou um dia que fosse Deus é uma civilização superior a nós, que trouxe todo o conhecimento, tudo isso. E isso é seríssimo, porque Deus é real e criador de todas as coisas. Não existe uma civilização superior que substitui Deus. Então, esse pensamento de OVNI extraterrestre é um engano que afasta as pessoas de Deus e da crença da verdade, que é a palavra de Deus e de Deus. Outra questão está relacionada a fenômenos sobrenaturais inexplicáveis. Muitas dessas ditas aparições e eventos associados a OVNIs extraterrestres, eles apresentam algumas características que parecem ser sobrenaturais, como violações das leis naturais, a velocidade aparece aqui, surge em outro lugar e tudo mais. Parece muito com fenômenos espirituais ou até mesmo comportamentos que sugerem engano inteligente. Então, esses seres, você começa a perceber que eles têm atitudes que demonstram atitudes que parecem muito mais estar relacionadas a questões espirituais do que seres de outros planetas, de algum modo. Então nós precisamos estar atentos. Um outro aspecto está ligado à questão histórica com o ocultismo. Essa questão de OVNI está intimamente ligada ao ocultismo, gente. Essa investigação de OVNI, muitas vezes ela está associada ao espiritismo, tanto é que o espiritismo acredita em vida de outros planetas e tudo mais, que é uma doutrina que nós rejeitamos sim na Bíblia e no cristianismo bíblico e o cristianismo ortodoxo bíblico mesmo. Está muito ligado à questão de canalização de mensagens, meditação transcendental, práticas ocultistas. Ou seja, se você é um cristão, se você é um verdadeiro cristão que crê nas escrituras, na Bíblia, como única regra de fé e prática, você crer em OVNIs, em extraterrestres, você vai estar enveredando por um caminho que está totalmente em oposição a isso. E como que isso reflete essa força enganadora, então? Quando a gente fala assim, Deus ele permite que aqueles que rejeitam a verdade de Cristo acreditem em mentiras. Essa obsessão com extraterrestres, ela pode ser uma manifestação moderna desse engano, que sempre existiu. Em toda a humanidade, Satanás sempre veio trazendo enganos. E ao invés dessas pessoas buscarem a verdade revelada da Bíblia, muitos preferem acreditar no quê? Que seres de outro planeta têm respostas para a humanidade, quando na verdade a resposta está em Cristo, na sua palavra. E aí, com base nisso, eu queria que nós refletíssemos, e tem algumas lições que nós temos que tirar de tudo isso que nós estamos vivendo nesses últimos dias, nesses últimos tempos. A primeira coisa é, ame e busque a verdade. A verdade. Tenha amor pela verdade. O amor pela verdade é essencial para que você não seja enganado. E a verdade última, acima de todas as coisas, está em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, como diz lá em João capítulo 14, versículo 6. Segunda lição para você, tenha discernimento espiritual. É importante ter um entendimento claro das escrituras para discernir entre o que é verdadeiro e o que é engano espiritual. E isso você adquire por meio do conhecimento da Bíblia, lendo a Bíblia, conhecendo as escrituras, lendo a palavra de Deus. Terceira lição, reconheça a soberania de Deus. Mesmo quando as pessoas são enganadas, Deus está no controle. Esse engano não está acontecendo por acaso. Deus os entregou para que sejam enganados e tudo mais. E Deus usa esses enganos para cumprir os seus propósitos de julgamento e de graça sobre aqueles que creem na verdade. E quarto, combata o engano com o evangelho. Não se cale. Assim como eu estou fazendo aqui agora. Você acha que eu não sei que eu posso receber um monte de críticas por causa disso daqui? Mas a pessoa tem coragem de dizer que acredita em extraterrestre, que ninguém nunca provou, que não viu e tudo mais. E ainda que apareça, ela fala, não, eu acredito. E eu não posso falar que isso é uma mentira, um engano, que as escrituras nos alertam quanto a isso. E que muito mais do que vidas de outros planetas, nós cremos que isso são demônios trazendo enganos. Ainda que eles apareçam bonzinhos, porque não vai vir trazendo maldade muitas vezes. A serpente lá no Éden falou de forma a causar mal, mostrando que causaria o mal a Adão e Eva? Não. Ela trouxe querendo mostrar que trazia o bem, mas na verdade trouxe o mal sobre toda a humanidade, enganando eles ali. E nós precisamos combater esse engano com a pregação do Evangelho. A proclamação do Evangelho é a única maneira de libertar aqueles que estão presos em mentiras espirituais e nesse tipo de mentira. Concluindo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 12, nos ensina que o julgamento de Deus sobre os ímpios inclui permitir que eles sejam enganados, porque eles rejeitaram deliberadamente a verdade. Fenômenos como esses de OVNIs, extraterrestres, eles podem ser vistos como parte, sim, dessa operação de engano usada por Satanás para desviar a humanidade da verdade, para tirar o foco das pessoas. Jesus está prestes a voltar e é para tirar o foco das pessoas e desviá-las da verdade. O cristão, ele deve permanecer vigilante, confiando na palavra de Deus, combatendo essas mentiras com a luz do Evangelho e crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa deve ser a nossa postura enquanto cristãos. Eu espero que, apesar do texto ser longo, você assista e ele seja algo que seja esclarecedor para você. Tem aparecido muitos vídeos aí falando dessas aparições e tudo mais, e as pessoas estão confusas. Eu tenho recebido muitas pessoas nas redes sociais e até pessoalmente me perguntando o que eu penso sobre isso. Tá aqui o que eu penso. Eu imagino assim, eu penso assim e eu creio assim. É isso que as escrituras nos ensinam. Que Deus te abençoe. Fique na paz.